Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, como é que você está? Ó, o Sângelo aqui mais uma vez. Já faz tempo que eu não falo com vocês aqui sobre o conteúdo. Na verdade, muitas coisas aconteceram na vida do Rodrigo Sângelo. Uma delas foi o meu maior encontro com a minha fé. Eu digo meu maior encontro com a minha fé porque vocês sabem que eu vim para Portugal há quase 8 anos e aqui, como imigrante, eu enfrentei muitos desafios, muitas batalhas, muitas guerras e consegui rompê-las graças ao Senhor Deus. A gente sabe que a Europa está passando um momento muito delicado, fala-se de kit de emergência. A gente sabe que, pelo que está acontecendo, a qualquer momento, coisas podem acontecer. Então é necessário estarmos muito atentos, principalmente você que está aqui em Portugal, ou você que está em toda a Europa, ou você que está no Brasil, se programando para vir para cá. A grande verdade é que o Rodrigo Sângelo, ele compartilhou muito tempo da vida dele com vocês, principalmente sobre o começo, né, o meu da Mércia aqui em Portugal, com a adaptação dos nossos filhos. Muitas pessoas têm dúvidas como foi essa transição de vir para Portugal com muitos filhos, porque tem muita gente que tem filho e sempre faz essas perguntas. Sângelo, como foi a adaptação na escola? Como foi em relação ao trabalho em Portugal? O que eu posso resumir para vocês que sempre me faz essa pergunta é que todo começo é começo em qualquer lugar. E para você enfrentar um recomeço, não é fácil. Você tem que ter maturidade, você tem que buscar orientação de Deus, você tem que estar alinhado com a sua família ou com a sua esposa, você tem que explicar para os seus filhos que é uma terra nova, ainda que a linguagem seja parecida, é bem diferente. Você vai precisar de uma coisa chamada paciência. Porque quando você chega em outro país, você tem aquele período do primeiro, do segundo ano de adaptação. Parece que é igual, mas não é igual. Pessoal, e nesses 8 anos aqui em Portugal, muita coisa aconteceu na minha vida. Uma dessas coisas foi eu ter encontrado o pastor Marcos Feliciano, né, que é um grande pregador, um grande pastor do Brasil. É um parlamentar no Brasil também que tem lutado pelos valores da família cristã, pela ética moral no Brasil. E eu tive um encontro com ele e eu pude acompanhá-lo aqui pela Europa e aconteceu o encontro do imigrante com a fé, né? Todos sabem que eu já era cristão, é, mas por um período, pelas circunstâncias das dificuldades em Portugal, das adaptações, da correria, do trabalho, do dia a dia, eu acabei deixando de lado a minha vocação para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu? Eu resolvi colocar o dom, eu resolvi abrir mão do meu sonho para viver um propósito de fé. E aproveitando para falar com você, eu tenho orado pelo Brasil, eu tenho orado por Portugal, eu tenho orado pelos imigrantes que estão aqui, pelos imigrantes brasileiros, africanos, ucranianos, indianos, eu tenho orado por todos os imigrantes, para que Deus te dê força, para que Deus te dê paz, para que Deus te dê alegria e principalmente para que Deus te dê saúde. Porque sem saúde aqui nesse país, meu amigo, fica difícil. Ainda mais você que não trouxe recurso financeiro o suficiente. Por isso, eu estou falando sobre o imigrante que não consegue dar os seus passos sem a fé. Você está vendo esse primeiro link aqui embaixo? É um canal de oração. Eu peço para você clique lá. Eu tenho falado coisas que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho direcionado muitas pessoas lá. Eu oro todos os dias, eu deixo uma palavra de meditação da palavra do Senhor Deus para a vida de muitas pessoas, tá bom? Você sabe que nesse canal aqui agora nós estamos fazendo o nosso Sângelo Cast. Eu tenho entrevistado muitas pessoas, entrevistei o Jackson Marx, entrevistei o Yang, o André Yang, tá? Do Yang Podcast. Eu entrevistei o pastor Abílio Santana, eu entrevistei o pastor Marcos Feliciano e vou entrevistar muitos outros líderes. E eu também vou entrevistar empreendedores aqui em Portugal, tá? E você que é seguidor do Sângelo, compartilha esse vídeo, tá bom? E, acima de tudo, eu quero dizer para você que tudo que você for fazer, apresente
diante do Senhor Deus. Apresente os seus planos para que dê certo. Porque às vezes você vem com planejamento em dia, mas você chega aqui, você enfrenta tantas dificuldades que você acaba adquirindo uma depressão, uma angústia, uma frustração, sabe? Quantas famílias que chegaram em Portugal e os casamentos acabaram aqui nesse país? É verdade, pessoal. O casamento acabou. Eu conheci pessoas que chegaram aqui com dinheiro, sabe? Tinha dinheiro, mas não tinha um direcionamento, não tinha uma preparação psicológica. Eu digo que a maior ferramenta que um imigrante, que um estrangeiro, que um peregrino pode ter é a fé. Porque a fé, ela é um mecanismo que ela faz com que você não retroceda. Ela faz com que você não se renda. Ela faz com que você não desista. Pelo contrário, ela te impulsiona cada vez mais e mais. Eu lembro das minhas primeiras dificuldades aqui em Portugal, que eu estava com a Mércia, e a Mércia falava assim: filho, o que a gente vai fazer? Qual vai ser o caminho? A cada dia que passa, em vez de melhorar, está piorando. E eu falava para ela: calma, Mércia, calma que Deus vai nos abençoar. Isso é só um processo que a gente está passando. É só mais uma guerra. É só mais uma luta, porque a luta é feita, a vida é feita de guerras, é feita de batalha. Moisés, quando ele diz para Josué, Deus fala, melhor falando, Deus fala para Josué: somente seja forte e corajoso. Porque tem situações que vai dar medo, sabe? Tem situações que você vai querer desistir, sabe? Às vezes você chega em Portugal, as mulheres enfrentam muitas dificuldades, que às vezes trabalhavam no escritório, trabalhavam numa fábrica no Brasil, e quando chega aqui, vai ter que trabalhar de cuidadora, de idoso. E às vezes, dependendo do lar, vai pegar 40 utentes, 50 por dia. Isso começa a prejudicar a coluna, quem tem problema no nervo ciático. Muitos homens que não conseguem trabalhar nas obras trabalham de cuidador de idoso, sim, também. Enfim, então essas são as etapas. E como vencer as etapas sem fé? Sem um alinhamento. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Você tem um pensamento, a sua esposa tem um outro pensamento. Talvez no seu país, na África, antes de vir para cá, você era o provedor. Aí você chega aqui, agora sua mulher está provendo. E às vezes você tem dificuldade de compreender isso. Por algum motivo, por alguma razão. Ou seja, nós temos que entender que aqui os dois viram um. E ambos têm que se respeitar, ambos têm que se amar. Se você estava sendo provedor, agora a sua mulher também pode prover, ela pode te ajudar, ela pode te auxiliar, vocês podem caminhar juntos. Esse foi um grande segredo. E acima de tudo, eu sempre pedi a Deus um direcionamento nas minhas tomadas de decisões. Ah, Sângelo, mas vai me dizer que você não quebrou a cara, vai me dizer que você não errou, vai me dizer que você não cometeu erros. É claro que eu cometi muitos erros, muitos tentando acertar, muitos erros eu cometi por imaturidade, por falta do Espírito Santo de Deus na minha vida, por achar que eu podia fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. Esse é o erro. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Eu estou aqui para dizer para você que, independente de onde você esteja, ou no Brasil, ou aqui em Portugal, não desista, se aproxime de Deus. Se você estiver aqui em Portugal, eu quero te fazer um convite para que você venha estar comigo aqui no Montijo. Isso mesmo, no Montijo. Olha, para você que está em Lisboa, atravessou a Vasco da Gama, 17 quilômetros, você já vai estar no Montijo. Olha, as nossas reuniões ficam no centro do Montijo, na Adcave, Portugal, Catedral do Avivamento aqui no Montijo, na rua Baltazar Manuel Valente, número 22. Essa semana que passou agora, dia 13 e 14 de abril, tivemos o nosso pastor conosco aqui, o pastor Marco Feliciano, que é o pastor presidente da nossa igreja aqui em Portugal. Ele esteve em outubro e voltou agora, e sempre vai estar conosco, e você é o nosso convidado. Outra coisa que eu quero te pedir, vá agora e clique no nosso canal de oração. Você que está tendo dificuldade em casa,
você que está tendo dificuldade com a sua família, você que está tendo dificuldade em adaptação, você que está tendo muito atrito dentro do seu lar, vá no meu canal, que eu tenho certeza que aquele conteúdo vai te fortalecer, que aquele conteúdo vai te ajudar, que aquele conteúdo vai abrir a sua mente. Olha, nas nossas reuniões do Montijo, eu falo muito sobre a minha experiência de vida. Eu compartilho as nossas maiores dificuldades de lá e eu mostro juntamente com a minha esposa, com a Mércia, e com todos os nossos irmãos lá, à luz da Bíblia Sagrada. Eu provo para você que é possível sim você dar a volta por cima, que é possível sim você vencer novamente. Se você tiver uma atitude de fé, se você estiver disposto a pagar o preço, se você estiver disposto a empreender, a se reinventar, a se recriar nesse país, que é um país maravilhoso, é um país que me abriu as portas e eu exalto a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui em Portugal. Eu te desejo toda a sorte de bênção. Eu fico muito feliz que você participou desse vídeo comigo. Eu peço para que você compartilhe esse vídeo. Eu peço para que você deixe o seu comentário aí, para que eu possa estar lendo os seus comentários. Peço para que você me siga no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial, Mércia Sângelo Oficial. E a partir de hoje, o Sângelo, nesse novo processo aí, né, compartilhando lá no Sângelo Cast aí, muitas experiências de vida de muitos brasileiros que venceram. Anote aí a maior dica de ouro. Qualquer imigrante que quiser dar certo, ele precisa saber manusear a sua fé. Que mesmo na dificuldade, você nunca vai desistir. Você vai romper. Todo mundo pode falar, vai dar errado, não vai dar certo, como falaram para mim, Sângelo, você é maluco. Você veio para Portugal, com 6 filhos, sabe? Realmente eu passei dificuldade, enfrentei problema, foi uma guerra embaixo de outra guerra, morando de favor, passando dificuldade, dependendo de ajuda das pessoas, mas eu não recuei. Eu me mantive firme, porque eu sabia que Deus estava comigo, que o meu Redentor estava dentro de mim, me dando sustentabilidade. Deus me honrou. E hoje o nome do Senhor Jesus é glorificado na minha boca, porque eu digo que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ilumine. E você que ficou comigo até aqui agora, eu quero orar por você. Se você permitir, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos os seguidores, ó Pai, que por muito tempo seguiu a família Sângelo e continua seguindo, Senhor. Eu peço para que o Senhor abençoe cada um deles, independente da sua religião, independente da sua crença. Eu peço para que o Senhor dê saúde, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor dê entendimento, para que o Senhor dê paciência, meu Pai, para que o teu Espírito, Senhor, instrua a cada um deles. Eu sei que tem muitos que me ouvem aqui que talvez possa estar desempregado, passando por uma enfermidade, passando por um problema familiar, passando por um problema dentro do seu lar, meu Deus. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fortaleça cada um deles em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Um forte abraço do Sângelo aí. Até a próxima.